Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 25 de setembro, nós fazemos memória a São Firmino. São Firmino nasceu no século III, em Pamplona, na Espanha, e ele vinha de uma família pagã. Porém, ele foi educado e encaminhado à fé cristã por um sacerdote. E foi na antiga Gália, na França, que ele se destacou pelas suas pregações sobre as verdades da fé cristã. E essas pregações ele se destacou mesmo antes de se tornar sacerdote, tanto que ele ficou conhecido pelo povo como o apóstolo das Galhas, e o povo o chamava de bispo. Ele era conhecido como uma pessoa muito importante da igreja naquela época. E ele veio realmente a se tornar bispo depois que um líder da comunidade, o Honesto, ele ficou em idade avançada, ficou doente, e ele não conseguia mais orientar os fiéis. Então, Firmino recebeu o sacramento da ordem e posteriormente se tornou bispo realmente. E as suas pregações já tocavam o coração do povo e muitos se convertiam e deixavam o paganismo antes mesmo que ele se tornasse sacerdote. Depois que ele se tornou sacerdote, então, ele peregrinava por várias cidades ali da antiga Gália, na França, levando as verdades do cristianismo, e muitas pessoas abandonavam o cristianismo, o paganismo. Por essa razão, como ele se empenhou em combater o paganismo e muitas pessoas se converteram, ele despertou a ira de muitas pessoas, inclusive do governador Valério, que acabou mandando prender, e depois ele veio a morrer em virtude de ser um pregador das verdades do cristianismo, porque as pessoas queriam Valério, no caso o governador Valério, ele queria que as pessoas voltassem para a vida antiga do paganismo. E São Firmino ele se empenhava exatamente em pregar o cristianismo para que as pessoas abandonassem aquela vida antiga, para que abandonassem o paganismo. E ele então se tornou mártir, entregando a sua vida pela pregação, pelas verdades do reino de Deus. E como realmente a palavra de Deus ela vai se concretizando dia a dia. A gente conhece aquilo que o Senhor nos permite na palavra escrita, mas quando a gente vai acompanhando e ligando ao cotidiano, a palavra é viva, ela é presente. A palavra do Senhor nos diz em uma das passagens que ele escolhe os fracos para confundir os fortes. E veja bem que São Firmino ele vinha exatamente de uma família pagã, mas ele foi orientado, foi educado, foi instruído e se tornou mártir exatamente por se empenhar em combater o paganismo. E às vezes, para servir a Deus, a gente fica colocando uns poréns. Que eu não sei, que eu não posso, que eu não sei falar, que eu tenho vergonha, que eu não sei fazer. E a gente vai colocando um monte de coisa. Mas, meu irmão, todo escolhido não é por seus méritos, é pelo Senhor. E o que nós precisamos fazer é nos entregar, é nos colocar à disposição e dizer: Senhor, faz como Jeremias, que Jeremias diz: eu sou uma criança, mas Deus sabe disso. E ele escolheu Jeremias como profeta. E talvez Deus esteja hoje batendo na sua porta, batendo na porta do seu coração e te dando uma missão, te chamando a levar a palavra dele de alguma forma. As palavras são apenas um dos recursos, mas se elas não tiverem acompanhadas por um testemunho, não é que a palavra de Deus seja vazia, mas é que as palavras que nós professamos fazem com que as pessoas não reconheçam a grandeza de Deus. Então é preciso que se haja testemunho. Então a gente pode não saber falar, pode não saber muita coisa, mas no nosso coração precisa existir em todas as nossas atitudes e ações o intuito de levar a palavra do Senhor sempre. Ainda que em meio às adversidades, ainda que de alguma forma isso nos custe algo. No caso de São Firmino, custou a sua própria vida. Mas é preciso que se pregue a verdade do Evangelho, primeiramente para a nossa vida e para a vida dos irmãos. Então que no dia de hoje nós possamos pedir a intercessão. São Firmino, intercedei por nós.